dia. Nós vamos iniciar com o anjo do Senhor, está na página 4 do nosso livro. Não é o do Senhor, na página 5. Rainha do céu. Rainha do céu. Todo mundo achou? Rezemos então. Rainha do céu, Livrai-nos. aleluia. Porque quem mereceste trazer no vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós, ó Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que nos ensinastes a alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração desse domingo, irmãos, a nossa Eucaristia, a missa dominical. Hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa e rezamos a intenção de todos os missionários e missionárias. Todo dia 16 lembramos de São José Lavão e no dia 20 de nossa padroeira, Nossa Senhora Consolada. Também celebramos nas seguintes intenções: pelos falecidos, Teresa Medeiros, Sebastião Fernandes, Sebastião Fernandes, Cléber Fernandes, José Rodrigues Costa, Oscar Schmidt, Judite Teneré, falecida ontem, também Iracema Gama, José Gama, Valder Gama, Osvaldo Gama, Antônia Azevedo, José Machado, Elizabeth Zanuti, Isiltino Zanuti, José Antônio de Francisco Humano, Olga de Jesus, Ana Correia Riso, Pedro Severino Eduardo Silva, Geraldo Carvalho, Benedito Moraes, 11 anos, Noêmia Gavioli Moraes, 18 anos, Osvaldo Princioso, 7º dia. Pela saúde de Gerson Júnior, Leila Emiliano, Maria Geralda Silveira, Leonardo Emiliano, Ricardo Emanuci, Adriano Carvalho, Cecília Carvalho, aniversário de Luiz Costa, pelos sacerdotes, por Carlos e Fernanda e pela intenção que cada um de nós trouxe no coração. Com alegria, vamos receber o celebrante e a equipe de liturgia no canto de entrada. Número 248 do livrinho. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e nesse homem, o homem que se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida
triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé, da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai salmos ao seu nome, glorificai-o com louvores. Aleluia. No dia que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados na misericórdia do Pai, implorando o seu perdão. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor, Deus Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Deus, ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata
Liturgia da Palavra. Como os discípulos atentos à voz do seu mestre, acompanhemos a palavra que o Senhor nos dirigirá. E que o nosso coração seja aquecido por esta palavra que ouviremos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele e de vós. Tudo isso vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu vi sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como está escrito e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidades sem limites. Vós me Ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. de
vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa e a minha alma respira de alegria, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, minha alma rejubila de alegria. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimo, se invocais com o Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa habitação nesse mundo. Sabeis que fosse resgatado da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem efeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado por isso, e neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós. Por ele é quem alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para a nossa moção de hoje. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus que iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: quem eles conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, me disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo.
nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e tentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor Jesus apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivendo nesse tempo pascal, tempo riquíssimo, onde se manifesta justamente a ação desse Deus, que é o Filho Jesus, portanto, nos resgata, nos liberta, nos redime e nos faz, portanto, buscar constantemente a nossa ressurreição pessoal e a ressurreição também do nosso contexto social, digamos assim. Então, as leituras de hoje, portanto, são sempre, de hoje são significativas também. Então, assim, eu creio que temos presente um aspecto muito importante. A primeira preocupação das primeiras comunidades dos apóstolos também foi justamente essa, né? Anunciar que Jesus ressuscitou. E vemos bem aqui aquilo que nos é hoje nos Atos dos Apóstolos. Como Pedro, portanto, vai lembrando tudo aquilo que aconteceu. Né? Que o acontecimento pascal não foi um ato isolado, porém era todo um acontecimento, todo, digamos assim, em sintonia com toda a história da salvação. Né? Por isso ele vai embora de tudo aquilo que aconteceu no passado. Então, ele começa dizendo assim: Jesus de Nazaré, o homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres e prodígios, portanto, esse Deus que esteve com ele. Então, pronto, depois assim, mas vós o matastes pregando numa cruz. Lembramos sempre Pedro, também diz: vós o matastes, para que tomem consciência e se arrependam e comecem a viver de maneira diferente. Mas Deus o ressuscitou, libertando da morte. Portanto, anúncio da morte, mas também lá, ressurreição. Isso. Depois, portanto, assim, dizendo o apóstolo Pedro: porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem te permitirás que os santos experimentem a corrupção. Portanto, Jesus, né, não ficou na sepultura, seu corpo não se deteriorou, portanto, ele ressuscitou. Né? E ainda mais. Agora vem Pedro dizendo uma coisa interessante: seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Portanto,
Davi, o ser humano, escolhido por Deus, porém o ser humano. O seu sepultura está lá, o resto do mortais sempre está lá. Mas, o que? A ressurreição de Jesus, o túmulo ficou vazio. Essa é a diferença. Os restos mortais de Davi e o túmulo vazio. Jesus ressuscitou o seu corpo e o seu espírito. Portanto, ele não foi abandonado na região dos mortos. E sua carne não conheceu a corrupção. Olha aqui, que catequese de Pedro nesse texto assim, para deixar bem claro justamente o acontecimento passado. Jesus, portanto, ressuscitou. Porque depois dele dizendo assim, ele foi exaltado, portanto, né, como consequência, lembrando já a sua ressurreição, a sua ascensão. E também o próprio Pedro, na primeira carta de hoje, na segunda leitura, diz: sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada, não por meio de coisas perecíveis como ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Martírio de Jesus, né? E como ele, como cordeiro imunado, sem mancha, sem defeito, portanto, se sacrificou. Por ele é que alcançastes a fé em Jesus, né? O Deus que o ressuscitou dos mortos, lhe deu vida, deu glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Portanto, toda uma catequese que o Pedro faz, seja nos Atos dos Apóstolos, na primeira carta dele, justamente sobre esse acontecimento passado. Bonito isso. Esses são elementos essenciais também para a nossa fé. Lógico, essenciais, fundamentais, que nós devemos ter bem claro no nosso coração, na nossa vida. E depois, portanto, o Evangelho, né? Olha só como começa o Evangelho de hoje. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, portanto, no mesmo dia de Páscoa, quantas vezes Jesus apareceu? Primeiro dia, mesmo dia, primeiro da semana, referente justamente ao dia de Páscoa. Jesus tinha a pressa, ele queria que essa notícia da sua ressurreição se espalhasse rapidamente. Né? Isso. E aí nós temos a experiência, portanto, dos discípulos de Emaús, né? Estiveram lá, talvez participaram de tudo isso, aquela cena mesmo da Sexta-feira Santa, depois de tal. E agora, não, né? Foi o nome enquanto durou, agora voltemos à realidade, né? Quando aquele show já terminou, vamos voltar à realidade, vamos continuar como sempre vivemos. E não foi assim. Ele é justamente, né? Jesus, que sem se dar a conhecer, ele que se vida deles, vai tomando assim, tomando a palavra e depois, né? Primeiro pensando aquilo, ouvindo aquilo que eles têm a dizer, depois Jesus vai fazendo toda uma catequese. E justamente nessa catequese, Jesus vai colocando toda a história da salvação também, até o acontecimento do passado. E depois, portanto, né, ao entardecer, né, Jesus fez um encontro aqui mais adiante, e os discípulos disseram: fica conosco, Senhor, porque já é tarde, meia-noite, meia-tarde. Jesus entra, e ele mesmo, portanto, né, ele sentou-se, tomou o pão, abençoou-os e partiu, e distribuiu. E depois, portanto, os discípulos reconhecem, imediatamente voltam para comunicar isso aos demais. Irmãos, olhemos assim. Primeiro, então, o que nós podemos assim colocar nesse aspecto? Assim, hoje, ainda hoje, portanto, quantos que caminham sem ter, na verdade, uma explicação clara, né, daquilo que é mesmo a fé, o seguimento de Jesus. Olhemos para a nossa vida também. Também nós tivemos, como discípulo de Emaús, alguém ao nosso lado, que em nome de Deus, o ressuscitado, também nos ajudou, né? Nossos pais, nossos catequistas, a comunidade, foram nos ajudando, portanto, a tomar consciência, a conhecer justamente todos esses valores de Deus, do seu reino, de unidade. Agradecemos a Deus. Não sabemos tudo, né? Nós estamos sempre naquilo que devemos saber e viver também. Porém, há um crescimento constante. Depois, portanto, ainda, Jesus, no final do caminho, Jesus que faz encontro
ele, que era o convidado, acabou mesmo oferecendo, né? Ele mesmo ofereceu, portanto, uma menção direta à Eucaristia. Mas, deixa eu ver, o que aconteceu com os discípulos de Emaús? Olha só, foi bom enquanto durou, foi o tempo da realidade? Não, depois disso eles voltam e vão comunicar a todos o que tinham visto, o que tinham experimentado. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão. E por isso, então, em cada Eucaristia, nós vamos perceber que Ele faz arder o nosso coração. É verdade que arder o nosso coração, quando nos explicamos as Escrituras, se nós observarmos mesmo, quando nós saímos de cada celebração, nós voltamos para casa diferente. Talvez não nem percebemos, mas é assim mesmo. Essa experiência de estar com o Senhor, estar com a comunidade, partilhar a fé, caminhar, é significativa e é marcante na nossa vida. Que nós saibamos, portanto, valorizar cada vez mais esse encontro com os irmãos e com o próprio Senhor que se faz. Eucaristia se faz alimento. E deixemos sempre, permitamos que a sua palavra sempre faça arder no nosso coração. Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Iluminados pela presença de Cristo ressuscitado, que aqueceu nossos corações pela palavra proclamada, preparando-nos para ser ao partir do pão eucarístico, suplicando como discípulos de Emaús, Ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos fragilizados diante das dificuldades da vida, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando somos tentados a abandonar o caminho do Evangelho, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos fracos diante do mal, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando nos deparamos com tanta desigualdade social, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando vemos irmãos passando fome e desabrigados, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando nossa fé parece insuficiente, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando os missionários e missionárias precisam de força e perseverança, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. Quando os missionários buscam seguir os exemplos de São José Alamã, fundador dos Institutos da Consolata, te pedimos. Ficai conosco, Senhor. queremos também nessa Eucaristia, nesse domingo, pelo Senhor estar em comunhão com o nosso Cristo, e a Aparecida, a sua Secretaria Animal, justamente para tomar assim, conhecimento, sobretudo serem também esses missionários como discípulos de Emaús, para levar a todos os povos também a mensagem da salvação. Por isso pedimos, ficai conosco, Senhor. O nosso Santo Padre, o Papa, também para fazer essa visita pastoral, missionária no continente africano, também colocando alguns pontos importantes, chove um pouco com a sociedade hoje, o Papa não quer palavras, ele defende justamente tudo aquilo que é correto, o Espírito Santo colocando para acompanhar e ilumina sempre, por isso precisamos. Ficai conosco, Senhor.
serviço missionário da Igreja, vede a extensão de vossa messe e suscitai no coração de todos os batizados o desejo de colaborar na obra da evangelização, a fim de que o Evangelho do teu Filho Jesus e os valores do reino sejam conhecidos e estejam presentes na sociedade humana. Ajudai-nos, Senhor, para que possamos conhecer um pouco mais essa realidade missionária e colaboremos começando pela oração das missões e pelos missionários, incentivando as vocações missionárias, bem como a colaboração econômica. Somente assim a Igreja poderá cumprir sua missão de levar a todos a mensagem da salvação. Que Maria, a estrela da evangelização, modelo missionário, nos acompanhe e nos proteja. Amém. O nosso canto número 109 do livrinho. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Das flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Oremos, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, e concedei o fruto da eterna alegria, a quem destes motivo de tanto dano e júbilo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ele esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Que é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo e nosso dever e salvação. Proclamar nossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-nos neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele continuou a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto vive para sempre. Por isso, proclamando a alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam a vossa glória, cantando a nossa voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino
extremidade de todas as coisas, e não se sai de abrir para vós um povo que vos oferece toda a carne, no nascer ao pôr do sol o sacrifício perfeito. Por isso, Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esses mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que excelente Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção e ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando a lembrança da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos a nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja, e reconhecei o sacrifício que nos reconciliou convosco. Procedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São José Salomão e todos os santos, que nos restam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade da vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, nosso bispo, unido e seus auxiliares, nossos bispos da nossa conferência episcopal, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós, entendido. Atendei, propício às preces desta família, que revistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembrando hoje Sílvia, Que esse aqui é mais fininho. Teresa, Olha o tamanho. É mais fininho. Mais... Sebastião, Jane, Oscar, Judite, os demais crianças, José, Paulo, Osvaldo, Antônio, Azevedo,
José Pacheco, Elizabeth, Isantinho, José Antônio, Paula Maria, Ana Correia, Pedro Risco, Severino, João, Geraldo, Benedito, Noêmia, Osvaldo, meu santo e todos os que morreram na nossa amizade unidos a eles, esperamos também nós saciados eternamente na nossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, por Cristo e por Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Que o Senhor nos conceda a graça e, sobretudo, essa capacidade, esse esforço de cada vez mais reconhecer que caminha ao nosso lado, nossos irmãos, conhecidos ou não conhecidos, e que nos ajude, portanto, a descobrir o segredo na família, sobretudo na Eucaristia, sinal da comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Que Ele, portanto, faça ver constantemente o nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas até para a vossa igreja. Dai nesse mundo o vosso desejo, a paz e a verdade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e a santidade estejam sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha palavra, mas dizei a sua palavra e eu serei
nosso canto número 26 do livrinho. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Antes de ir embora, eu esqueci de passar de volta. Você tem o telefone 1 até o 17. 2 até o 17. Tem 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Acho que só não tem o 5. O 2 pra cima eu tenho. Lá em casa. Você tem 16? Tenho. Quantas? 3. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus na fração do pão. Aleluia. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazer chegar a evoluir
na Secretaria Paroquial. E temos aqui a nossa missão Belém, que é o testemunho do Pai. Bom dia a todos. Bom dia. Eu me chamo Alessandro, faço parte da Missão Belém, que é uma comunidade católica da Arquidiocese de São Paulo, que tem como objetivo acolher pessoas em situação de rua, não só tirá-los das ruas, mas convidá-los para uma experiência com Deus. E mais de 100 mil pessoas já passaram pelas nossas casas, e 62% dessas pessoas mudaram de vida. Eu sou uma dessas pessoas. Eu morei 2 anos nas ruas. Eu tinha uma vida estável, só que a curiosidade me levou às drogas, e o vício acabou com tudo que eu tinha. Então perdi minha família, perdi meu trabalho, perdi a dignidade e acabei parando nas ruas. E as ruas é um lugar complicado de sair, depois que você entra. E um certo dia, eu já sem esperança, eu comecei a falar com Jesus: Jesus, muda minha vida, eu não quero morrer aqui na rua. E foi muito forte isso, porque no dia seguinte passou uma pessoa, me falou sobre a Missão Belém e sobre o trabalho de acolhimento e evangelização. E isso já faz 5 anos que a Missão Belém me apresentou na Igreja Católica, onde eu fiz o sacramento, e eu precisei passar por esse processo para entender a importância de Deus na minha vida. E para conseguir recursos, a Missão Belém tem uma fábrica de chocolate, onde todo lucro arrecadado é revertido em alimentação. Então, a cada kit de chocolate nos ajuda com 2 refeições, né? O que a Missão Belém me oferecer aqui hoje vai além do chocolate, na verdade. É uma forma de vocês mudarem a realidade dessas pessoas. Então, quero dizer que estamos ali na saída, com as mesas com chocolate, aceitamos todas as formas de pagamento. Estamos, acho que, uns 40 kits de chocolate, seria muito importante revertê-los em alimentação. Muito obrigado pela solidariedade de todos. Obrigado. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos dê a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo, vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente postais no céu, unidos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes do batismo. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que todos o povo vivo, obrigado. Uma semana vamos sentar que os outros nos acompanham. Graças a Deus. Cristo venceu. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. O Pai